despertada, né? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos concede estarmos aqui na Tua presença. Queremos com toda a humildade aprender mais do Senhor, que o Senhor nos enche de capacidade, de conhecimento, para que juntos nos edificamos como uma família no Senhor. Tudo que nós fazemos aqui é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Tudo aquilo que nós tentamos extrair, absorver da Tua parte, da Tua santa palavra, é que possamos ser pessoas melhores e o Seu nome ser glorificado. Não é nenhum automérito, nenhuma meritocracia, não, é sobre o Seu poder, a Sua honra e a Sua glória. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, aqueles que ainda podem chegar, os que não vieram. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós queremos sempre estar Te glorificando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Sente aí, por gentileza. Alguém pede para as crianças lá, para as crianças tentar falar um pouquinho mais baixo, por gentileza também. É só meu filho, eu só escuto ele, eu não sei o que eu faço, cara. Mas é que não tem tamanho não, mas fala alto, hein? Irmãos, vou fazer algumas considerações, uma estruturação do nosso estudo, para nós nos encontrarmos. Nós viemos aí dentro de um bom tempo estudando sobre a igreja, né? No seu contexto geral, desde a etimologia do nome, da semântica, né? De toda a gramática grega, gramática portuguesa e as suas aplicações, a igreja visível, o corpo místico do Senhor, a igreja invisível, a igreja institucional, a igreja como corpo, como noiva, todas as atribuições, de uma forma geral, né, nós temos abordado temas relevantes para os nossos dias como igreja, para que assim nós possamos amadurecer, possamos crescer cada vez mais, aplicar de uma forma correta, né? Vamos se dizer que dentro da teologia nós temos abordado a eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, eclese, de eclésia, e logia de logos, de estudo, né? Mas dentro da eclesiologia tem muitas coisas que talvez agora, de momento, nós não temos necessidade de aplicar para a igreja. Então nós estamos fazendo separação de alguns temas que é relevante para o nosso tempo, tanto o nosso tempo micro, o começo, o andamento da nossa igreja, como o nosso tempo macro, a Igreja Universal de Cristo, em toda a nossa cidade, né, em todo o tempo que nós temos olhado, nós temos separado temas que é de suma importância para a nossa igreja, né? Nós falamos dos nomes, de tudo. Por último, agora nós falamos das disciplinas, dos dons, dos ministérios, dos serviços, tudo coisas que são relevantes para nós, né? Aí, às vezes quem está fazendo o discipulado sabe um pouco, está inteirado um pouco mais sobre isso, e quem está desde o começo com nós no estudo também, às vezes você pode perguntar assim, mas para que estudar sobre a igreja? Para que a gente entrar em coisas um pouco mais profundas? Sabe por quê, irmãos? E não só eu, como eu acredito que também você e muitas pessoas, nós fomos crentes de nomenclatura por muito tempo. Nós temos um título de crente, nós temos uma nomenclatura de crente, e frequentamos talvez um galpão chamado igreja por muito tempo. Mas nós, no profundo, no nosso íntimo, nós não sabemos ao fundo o que é ser um crente e o que é ser uma igreja. E vivemos por todo esse tempo. O Senhor nos incomodou lá atrás. Nós tínhamos um culto de quarta-feira, que um culto desse, vamos se dizer, tradicional, né?
igual do de domingo, tinha o culto no domingo. E sempre os nossos dias de uso aqui foi limitado desde o começo, né? Nós não poderíamos usar todos os dias. No nosso contrato nós tínhamos dias limitados aqui. Então teria que separar para o ensaio, para não sei o quê. Agora no finalzinho aqui, que nós já vamos ter que sair, nós começamos a usar num sábado, usar no outro, e o pessoal nunca achou ruim, está tranquilo, a gente sempre avisa, né? Mas o Senhor nos incomodou, né? Não só eu, mas também o pastor Alexandre, a gente bem alinhado, da gente interromper aqueles cultos normais e dedicarmos a esse dia uma preferência de estudo, de ensino. Até de início o Senhor deu aquele tema, forjando o caráter da igreja. E nós temos aplicado isso já há 2 anos, vamos se dizer assim. O Senhor nos incomodou e nós falamos, é isso que nós vamos fazer. Isso teve menos entrada na parte financeira, nos apertou de outro lado, porque vinha visitante na quarta-feira. Muitas igrejas não têm culto na quarta-feira, o pessoal vinha para cá, né? Tem sempre as pessoas que gostam de estar visitando. Aí quando você fala de que vai fazer estudo, acabou, não tem, o pessoal não quer saber mais. E isso financeiramente também nós sentimos, mas nós não somos o dono da igreja, o dono é Cristo, então que ele assuma o boleto, né? A igreja é dele, ele que assuma o boleto. Ele tem que nos respaldar. Se nós fôssemos o dono da igreja e fizéssemos o que nós queríamos, nós tínhamos que responsabilizar por esse déficit no caixa da igreja, mas a igreja é de Cristo. Ele nos deu a direção e nós obedecemos. Né? Contrário a algumas pessoas que já estavam aqui na igreja, que as pessoas queriam que nós fizéssemos outras coisas, né? As pessoas que não querem aprender, não querem estudar, não querem se relacionar com a palavra, mas nós fomos firmes, veementes no propósito que o Senhor tinha nos dado, e que era de sentar com a igreja e a nós aprendermos e também a igreja aprender. Para quê? Para que formássemos assim uma igreja sólida. Uma igreja composta de pessoas que sabem o que são e o que estão fazendo. A primeira vez que nós vemos Jesus falar sobre a igreja, ali ele nos dá uma direção sobre o que a igreja ia ser fundamentada. Quando ele perguntou para os seus discípulos, e as pessoas aí fora dizem quem eu sou? Uns disse João Batista, Elias, profeta. Ele disse, e vocês que estão comigo, que eu separei, estou ensinando, instruindo desde algum tempo, quem vocês dizem que eu sou? Porque uma coisa é você caminhar com Jesus, outra coisa é você entender quem Jesus é. Sabe o que Pedro tomou a palavra? Não era Pedro, era Simão, né, na época ainda, né? Era isso, né? Simão, né? Simão Barjonas, né? Falou, mestre, tu és realmente o Filho de Deus. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que nem foi carne nem sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Muitos falam que é sobre Pedro, mas ele não era nem Pedro, era Simão Barjonas. Ou seja, não é sobre Pedro, é sobre o que Pedro proferiu. Pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Ou seja, sobre o que Jesus constituiu a igreja? O que a igreja ia ser formada? Formado de pessoas que reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus não falou que a igreja ia ser constituída de uma estrutura, de um ajuntamento de pessoas, de show pirotécnicos, de emocionalismo, de muitas outras coisas. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, a minha igreja vai ser instituída em cima de pessoas que reconhecem que eu sou o Filho de Deus, o enviado. Começa por aí. É a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja. Por isso que eu estou te dizendo, nós passamos a vida inteira nos reunindo, frequentando um lugar, prestando alguma coisa ao Senhor,
e muitas vezes nós nem sabemos o que é. Perdoa que eu vou espirrar, só um minutinho, tá? Vocês entenderam, irmãos? Nós passamos por todo esse tempo sem entender qual é a definição e a constituição da igreja, do corpo místico de Cristo, as suas atribuições e os nossos deveres. Muitas vezes nós achamos que a igreja e os membros são o quê? Um espaço físico e pessoas que chegam a um determinado horário, instituído por aquela denominação, e começa ali a cantar, ler, falar. Aquilo ali está instituído como um culto, ou como uma adoração, ou como uma igreja. E não, é muito além disso. É muito mais profundo disso. Por isso que nós sentimos, não é de nós. Por isso nós sentimos do Espírito Santo sentar com a igreja, parar e falar assim: nós precisamos aprender, todos nós. Todos nós precisamos aprender. A igreja poderia estar lotada? Poderia estar lotada, irmãos. Persuasão para manipular as pessoas não falta. Gatilhos, estratégias, seja ela de homilética, de retórica, dialética, ou qualquer dentro do psique, dentro da gramática, qualquer ferramenta nós conseguimos aderir. Poderia estar lotada a igreja, nós fazendo o que as pessoas queriam, ou seja, clientes, e nós oferecendo o gosto desses clientes. Ia ter mais dinheiro no caixa, talvez, ia ter mais gente, ia ter muito mais aparição, ia parecer que o Espírito Santo estava agindo de uma forma sobrenatural, mas não. Isso aconteceu com Jesus também. Jesus é o nosso maior exemplo como líder de como nós precisamos agir com a igreja de Cristo aqui na terra. Quando Jesus entregou para as pessoas o que elas precisavam, o que era o que elas precisavam, o que era que elas ansiavam? Cura, pão e peixe. O que aconteceu? A igreja de Jesus passou de 10 mil membros. Pessoas ovacionando Jesus como rei, e Jesus alimentou aquelas pessoas. Só que o dia que Jesus mostrou para elas que o propósito dele, não era encher a barriga delas, mas era encher a mente e o coração, todo o centro do seu intelecto, do seu propósito, as pessoas abandonaram Jesus. Aí de 12 mil pessoas, a igreja de Jesus ficou com 12 pessoas. Lembra quando os discípulos falaram: mestre, essas palavras não são duras aos ouvidos? Ele disse assim: vocês também querem se retirar com eles? E Pedro novamente tomou a palavra e disse: o quê? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E ali Jesus continuou ensinando aquelas pessoas, fazendo sinais, mas ele não abriu mão do seu propósito como igreja, que é ensinar as pessoas o fundamento principal e primordial para a reprodução e a expansão do reino. E é isso que o Senhor colocou no nosso coração desde o começo nessa igreja, irmãos. Parar, sentar com a igreja e falar assim: ó, vamos aprender juntos. Começar a ensinar. Quantas coisas nós aprendemos erradas. Quantas coisas nós podemos aplicar certo. E graças a Deus o Senhor tem nos dado força, sabedoria, pessoas que querem, que amam, que começaram a amar se não amavam, né, a aprender mais da palavra e aplicar. Então nós
Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos da onde surgiu esse estudo sobre a igreja, né? Nós estamos preparando a igreja, dando ferramentas na mão da igreja para elas entender qual que é o seu papel como corpo de Cristo, qual que são os seus direitos, os seus deveres, as suas atribuições como igreja, corpo místico de Cristo. Isso nós temos aprendido, né? Então nós falamos, e por último agora nós falamos sobre uma disciplina também da teologia, que a teologia, irmãos, ela é dividida em várias disciplinas. Escatologia, que vem da palavra escatos, que é último ou final, o estudo dos últimos dias. A antropologia, que é antro de homem, o estudo do homem. E tem algo muito conhecido dentro da antropologia, que todos conhecem, que é a tricotomia, que é a divisão do corpo, da alma e do espírito. Tem a angiologia, que é a junção da palavra grega anjos, que é mensageiro, com logia, que é o estudo dos anjos. Tem bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Tem cristologia, tem armatologia, que é o estudo sobre o pecado. Tem antropologia, né, eu já falei. Tem pneumologia, que vem da palavra pneumo, do espírito, do homem interior. Tem a homilética, que soterologia, a eriliologia, que é estudo sobre a heresia, né, as falsas palavras. Tem a missiologia, que nós falamos no último estudo, que vem da palavra latim missium, que é a missiologia, né? A homilética, a homilética é a única palavra dentro da disciplina da teologia que não termina com o sufixo logia. Todas terminam com o sufixo logia, falando do estudo. Logia, logos, palavra estudo. E essa palavra logos, ela é aplicada de duas formas, na palavra e na mente. Então, nós falamos e conhecemos, né? É a palavra dessa forma. Por isso que ela todas as vezes que nós falamos teologia, teo, Deus, logia, logos, estudo, estudo de Deus, no falar como também no pensar. E essa disciplina da missiologia nós falamos no último estudo, né? Tem a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E nós vamos falar hoje. Nós acabamos com a questão da missiologia. Hoje nós vamos falar da doxologia, que vem da junção da palavra grega doxa, que significa glória, logia, logos, estudo. Ou seja, nós vamos falar dessa relação, né? Não bilateral, como se fosse uma relação entre eu e você me ajuda e eu te ajudo, eu preciso de você e você precisa de mim. A nossa relação com Deus, ela não é bilateral. Por quê? Porque é o seguinte, nós precisamos de Deus, mas Ele não precisa de nós. Quando nós vamos para essa questão de adoração, de cultuar, de reverência, de temer, nós precisamos entender essa relação que não é bilateral, que não é assim, eu só adoro o Senhor porque Ele precisa de mim. Igual a nossa relação. Eu te ajudo, você me ajuda, eu gosto de você, você gosta de mim. Se eu não gostar de você, você geralmente não vai gostar de mim. Se eu não te ajudar, geralmente você não vai me ajudar. A não ser que se for muito crente e convertido, né? A relação com Deus é diferente, irmãos. Isso vem do estudo da doxologia, que é outra disciplina da teologia, que nós vamos começar a estudar ela a partir de agora. E a doxologia fala de glorificação, de adoração a Deus. Mas nós vamos pegar a temática que abrange a igreja. Ou seja, culto. Nós vamos falar o modo de adoração. A Bíblia, irmãos, os escritos sagrados, ele é doxológico, de Gênesis a Apocalipse. Porque desde a criação e até a consumação,
O nosso relacionamento, é a nossa criação, o nosso propósito, homem e Deus, é sobre Deus é tudo, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus e Deus não precisa de nós. Estão entendendo? Do começo ao fim. Quando nós entramos na questão de culto, é a mesma forma. Por quê? Porque nós precisamos entender que o culto é sobre o Senhor. Você acha que é Deus que precisa que nós viemos aqui, nos reunimos e começamos a cultuar Ele? Irmãos, Apocalipse 19 fala que tem legiões de anjos. Uma legião é 6.000 anjos. Tem legiões de anjos que o adoram a todo tempo. Você acha que ele precisa, realmente, para pensar. Você acha que Deus precisa de mim, de você, sair da nossa casa e vir aqui para a igreja adorar Ele, porque senão Ele vai ficar sem a adoração de alguém? Não, irmãos. É totalmente o inverso disso. É nós que precisamos. É nós que precisamos e aproveitamos a oportunidade que um Deus tão soberano, que criou todas as coisas, que coloca o universo na palma da sua mão. Não estou falando da Terra não, dessa bolinha, irmãos. Essa bolinha no meio de vários universos. A Terra é uma bolinha, não estou falando a Terra não. Eu estou falando o universo inteiro, coloca na palma das suas mãos. Esse Deus grandioso que nós temos o privilégio de nos reunir sem sermos consumidos e abrirmos a nossa boca, falarmos do teu nome, do teu grandioso nome, sem sermos consumidos pela tua glória. O privilégio é nosso. O privilégio é nosso. Esse negócio de culto homocêntrico, onde o homem está no centro de todas as coisas, já começa, não começa no fim do culto, quando você sai parecendo uma bexiga de aniversário, com o seu parasimpático, os seus microtransmissores dando KM a milhão, ativado, serotonina, tudo quanto é hormônio que tem dentro do seu cérebro começa a vir um furacão e você sai no final do culto assim, ó, explodindo. Só que não dura meia hora. Isso é o final do culto. Mas a questão começa no final do culto, já começa no começo. A hora que tem um folder para o culto. Culto de porta aberta, culto de milagre. Culto de restauração, culto de restituição, culto de quebra de maldição. E assim vai. É tudo sobre o homem. É culto do derrubar o muro de Jericó, derrubar o gigante, que já derrubaram lá atrás. Eu não sei quem levantou, agora o povo quer derrubar de novo. Já começa no folder. Não começa no final do culto falando sobre o homem. Começa no começo. Agora fala para mim, você já vem para a igreja? Você não vem para a igreja para cultuar um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus grandioso. Você vem, sabe por quê? Porque sua testosterona, o seu cortisol, tudo quanto é hormônio de prazer, de contentamento dentro de você está sendo acionado pela sua vista. Porque os nossos olhos são receptores de mensagens. Você já sai da sua casa e fala assim, hoje eu vou conseguir o meu milagre, porque vai ter um pregador diferente, olha, o slogan, vai ter um levita, vai ser não sei o quê, tem uns folders que quase não cabe nem o nome de tanta gente. Cristo fica onde nessa história? Fala, você não sai animado da sua casa ou não sai? Hã? Eu duvido se fazer um folder assim, irmãos, ó, culto de mutirão, vamos encher a laje da igreja. E você tem que trazer sua marmita, um pão com mortandela, senão você vai ficar com fome. Não dá 2. Não dá 2 no culto. E você acha que é só agora que tem secularismo, mundanismo e liberalismo? Não é não, você sabe por quê, irmãos? Porque lá atrás nós já vimos uma família de 7 pessoas trabalhar 100 anos para construir uma arca. Começou agora não. O interesse por Deus e a falta de reconhecimento da soberania de Deus começou lá atrás.
Deus deu um propósito para um homem. Imagina se Noé tivesse escrito assim, ó, hoje, culto da porta aberta. Mas enchia de gente lá perto da arca lá com ele. Lotava. Irmão, vocês sabem o tamanho daquela arca, né? Nem abri lá e li a medida. Passaram mais de 100 anos, só os 7 da família fazendo aquilo lá. Sabe por quê? Porque aquela arca falava sobre a soberania de Deus e a sua justiça. E as pessoas não querem aderir à soberania de Deus e à sua justiça. As pessoas só querem fazer de um propósito que beneficia unilateralmente cada um de nós. Só isso. E falar para você que se você entrar na igreja, começar a servir depois de e fazer as coisas que o pastor te manda, se ele te manipular, no final dessa história tem um baú de tesouro, você fica caçando esse tesouro a vida inteira. Mas quem te motiva não é você reconhecer a soberania de Deus. Não, é o desejo de alcançar aquele tesouro. E com essas atitudes, irmão, sabe o que acontece? Nós estamos defamando Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o maior milagre que aconteceu na nossa vida 2000 anos atrás. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Ele nos morreu para nos dar a direção de um caminho de salvação e nos tirar da condenação. Então, depois de 2000 anos atrás, não é mais sobre eu e você. É sobre a estrutura, sobre o Instagram, sobre o Facebook. É sobre a soberania de Deus que é perpétua desde Gênesis a Apocalipse. É sobre a doxologia, a glória de Deus em todos os aspectos. A criação com Deus é um fator relacional. Só que é uma relação onde tem alguém soberano e outra pessoa que precisa ser alcançado pela misericórdia. Então, se eu falar algo para você, talvez você se assuste. Você sabia que todas as pessoas que forem para o inferno, elas vão porque elas mereceram? E todas que forem para o céu, elas foram por causa da misericórdia de Deus, porque elas não mereciam estar lá. O dia que nós alcançamos a glória de Deus, nós não merecíamos estar lá, irmãos. Foi Cristo na cruz que fez isso. Nós estamos lá por causa dele, não é por causa de nós, não é por obras. Isso que eu e você precisa entender. Quando nós priorizamos a nossa vida a todo tempo, quando nós criamos uma prioridade naquilo que nos traz alegria, contentamento, ou nós almejamos, e a soberania de Deus fica em segundo plano, é a mesma coisa. Quando nós saímos da nossa casa, e o intuito não é glorificar a Deus e edificar a semelhança de Deus, que é o nosso próximo, nós já estamos quebrando um mandamento, e nós já estamos quebrando uma doutrina. Estamos quebrando uma doutrina. Você está entendendo? Porque nós devotamos tempo ao estudo. Dentro da doxologia, a questão do culto é muito importante, porque tem muitos fatores que estão ligados à glória de Deus. Mas nós, como igreja, nós estamos falando da questão do culto, que é algo primordial, que foi deturpado, diluído, adulterado ao longo dos tempos. E hoje, quando nós queremos aplicar o que é correto, se não for 100%, mas 95%, as pessoas assustam. Por quê? Porque elas têm uma referência de algo que foi diluído. Essa semana eu vi naquele Reels lá, o pastor fazendo uma chamada lá para as pessoas mandarem o Pix. Manda o Pix que eu mando a revelação. O Pix que eu mando a revelação. A hora que o Pix chegar aqui, eu mando a revelação. Olha para você ver o nível, irmãos. Você acha que alguém ia entregar alguém santo, puro, na cruz, para depois uns mercenários desse ficar pedindo Pix a troco de revelação?
A pessoa que aceita, que ergue a mão, que dá aleluia, que dá glória a Deus, que contribui, espera uma revelação dessa, é uma pessoa que ela não tem noção nenhuma da soberania de Deus. Quando você entende quem você é e quem Deus é, você não aceita nada mais e nada menos de coisas que glorificam e têm o propósito de Deus. Nada mais. Pode ser a melhor coisa do mundo para a sua vida, mas você não aceita. Pode ter a palavra de Deus, pode conter uma gramática, um escrito, redigido, palavras, um teor de Deus, mas não é. Isso faz com que alimentamos o nosso ego, o nosso desejo, e com isso nós saímos fora do caminho do Senhor. Então nós vamos entrar nesse estudo a partir de agora. Tá, irmãos, vamos adentrar aí por algumas quartas-feiras, se o Senhor assim permitir, não nos levar. E eu tenho certeza que vai contribuir muito com a nossa vida. Nós vamos começar pelos fundamentos do culto, mas nós vamos falar do aspecto corporativo. Irmãos, e o culto que nós vamos falar, toda essa doxologia que nós vamos abranger nesses estudos sobre o culto, é o culto corporativo. Não é adoração no seu sentido particular. O culto não é só corporativo, a adoração, a devoção não é só corporativa. Tem um fator particular. Mateus 6, o Senhor fala, entre no seu quarto, tranque as suas portas, fala com o seu pai que está no secreto, e ele te recompensará. Ou seja, um culto, uma adoração, uma devoção particular. Nós estamos falando no quesito corporativo. No ajuntamento, na assembleia, na congregação, que hoje é o tema primordial, é o que nós precisamos mais tratar. É o que nós precisamos mais tratar. Então nós vamos começar pelos fundamentos do culto, nós vamos falar do aspecto corporativo do culto, a natureza do culto, os princípios regulamentadores do culto, os elementos de culto e demais circunstâncias, a centralidade da pregação, a oração e a adoração. Tudo ligado à doxologia, à glorificação e adoração ao nosso soberano Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Ele fala um outro Cristo, fala um outro evangelho, um outro espírito. De boa mente o tolerás, ou seja, faz parte, compactua com esse. Não aceita, ele diz. Pode ser em nome de Cristo, pode ser a palavra de Cristo, mas tem que ter contextualização e fundamento. Irmãos, então nós vamos falar do aspecto corporativo, a questão do culto, né? Nós queremos também aprofundar dentro desse estudo, falar um pouco sobre, dentro da teologia nós chamamos de imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, a imagem que Deus nos emprestou, seja feita a sua imagem e semelhança, né? Mas não é porque nós temos a imagem de Deus, nós temos os mesmos atributos de Deus, temos as mesmas qualidades que Deus. Dentro também da teologia, nós vamos estudar para frente, né? Tem os atributos acessíveis, liberados para o homem, e tem os atributos não acessíveis. Vamos se dizer, um atributo de Deus, para vocês entenderem que é acessível ao homem. Misericórdia. Deus é misericordioso, o homem também pode exercer misericórdia. Um atributo que não está acessível ao ser humano. Ciência, onipotência, onipresença. É um atributo de Deus que não está acessível ao ser humano. Então, dentro dos atributos de Deus, tem muitas coisas que não está liberado para nós. E o imago Dei, que é a imagem de Deus, é algo que foi disponibilizado para nós, mas isso não quer dizer que nós estamos no mesmo nível de Deus. Ou seja, que Ele precisa da nossa adoração, que
sem nós ele não pode fazer nada, que nós somos o centro da sua vontade, que ele passa por cima de qualquer coisa, principalmente da sua justiça, para nos tolerar aquilo que nós queremos. É isso que nós temos que entender, que não pode acontecer. Quando nós temos essa mentalidade, você começa a ter um relacionamento com Deus diferente. Em vez de ser unilateral, é um relacionamento onde é tudo sobre Ele e é nada sobre nós. Irmãos, eu já falei e repito. Tudo que tem de mal em mim e você, tudo de nós mesmos. Agora, tudo que tem de bom de mim e de você, tudo é de Deus, nada de nós. Tudo de mal que tem em mim e em você é nós mesmos. Aí você consegue. Você quer olhar o mal? Você olha o Igor. Você quer olhar coisas boas em mim? Você tem que olhar para Jesus, que é Jesus, não é eu. Está entendendo? Como nós não somos ninguém, mas nós podemos ser atingidos por uma imagem de Deus e sermos habitados por um Espírito soberano de Deus, e com isso ter a mentalidade do próprio Deus, com isso ser semelhança dele na sua essência, nas suas atribuições, no seu sentir, no seu agir, no seu falar. Mas isso não quer dizer que nós estamos no mesmo nível de Deus. E por que nós vamos começar a falar do culto? Porque, irmãos, um dos propósitos, entre muitos, do propósito da criação de Deus, ter criado o ser humano, principalmente a sua imagem e semelhança, era para quê? Para se relacionar com a pessoa. Mas essa relação não é aquela relação afetiva igual nós temos, aquela relação de carência. Você se relaciona porque você tem carência, ou você tem uma deficiência, ou você tem um interesse, você abrange vários aspectos num relacionamento. Não é esse, Deus não era carente de nada. Deus, irmãos, ele tem um caráter monergista, vamos dizer assim, dentro da teologia sistemática, ou seja, ele não precisa do conselho de ninguém, ele não precisa perguntar para você se o ar desse jeito tá bom, se a vida desse jeito tá bom para você, se 120 anos basta, ou você queria um pouco mais. Não, ele não precisa do conselho do ser humano, ele tem um caráter monergista, ele decidiu, pronto, acabou, porque ele é soberano. Você está entendendo? Então essa criação relacional era sobre alguém que se relaciona com o seu Criador, para que através do seu relacionamento o seu Criador seja glorificado. Começou desde lá de Gênesis. Deus criou o homem, imagem e semelhança, deu o seu fôlego de vida, criou a mulher. A palavra diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha se relacionar com eles. Aí deu racionalidade e atribuição, Adão, coloque nome nos animais, governe sobre os peixes, sobre o mar, vou aqui lhe fazer uma auxiliadora idônea, carne da sua carne, sangue do seu sangue, racionalidade. Eu vou vir me relacionar com você. Os dias. Aí você fala assim para mim, aonde que Adão estava glorificando Deus nessa história? É que eu te falo. Quando ele fazia o que Deus pediu para ele fazer e não fazia o que Deus proibiu que ele não fizesse. Está entendendo que isso aí nós começamos a quebrar um paradigma de adoração? Nós achamos que adoração é gesticulação, que adoração está ligada ao gestual, e não está. Adoração está ligada à expressão, à verbalização, e não está. O princípio da adoração começa no homem interior, ou seja, lá no nosso coração, no centro do nosso intelecto, na nossa mente, no pensar, no agir.
Ali começa. A hora que nós externamos, eu já sabia, Zé, só queria ver se você estava esperto. Eu sabia que era externar. Quando nós externamos essas virtudes, quando nós colocamos para fora para evidencialização, isso faz parte da adoração. Mas a adoração começa no nosso interior. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que gesticulam bastante, não tem problema nenhum com gesticulação, da mesma forma que não tem problema nenhum com quem não gesticula. Eu já dei esse exemplo várias vezes e eu gosto de dar ele. Né? Lógico, respeitando com toda reverência as pessoas que têm alguma deficiência física ou auditiva ou audiovisual, mas é muito importante a gente fazer esse paralelo, porque as pessoas hoje, elas ligam a adoração à gesticulação e à expressão. Ou seja, se você pular, se você gritar, se você espernear, se você está cheio, você está vazando, você está no óleo, você está transbordando e você está cheio do Espírito Santo. Se isso fosse de uma forma literal, como que nós íamos agir com uma pessoa que tem deficiência física, que chega numa cadeira de roda? Como que ela vai pular, como que ela vai andar? Ou uma pessoa que tem deficiência áudio, ela não fala. Hã? Como que você vai falar que ela não está adorando, sendo que ela não anda, ela não pula e ela não fala? Como? Você tem coragem de falar assim, nossa, você está gelado, hein? Você é frio. Tem coragem? Não tem, porque não está ligado a isso, irmãos. Está ligado ao interior da pessoa, a adoração. Está ligado à gesticulação. Pode gesticular, tem gente que gosta de gesticular, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de gritar, tem gente que não gosta. Isso aí é irrelevante, não faz diferença. Quando nós vamos para os 24 anciões lá em Apocalipse, que está adorando o Senhor a todo tempo, dizendo assim, santo, santo, santo. Você não vê nenhuma menção dizendo que eles estão fazendo o maior pampeiro lá no céu. Soltando fogo e pampeiro. Não, o que eles estão fazendo? Externando aquilo que realmente eles devotam a Deus, a soberania de Deus, ou seja, santo, 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 santo. Quando nós vamos para essa palavra adoração, é muito interessante. Se eu não me engano, eu não lembro agora, depois eu vou tentar, não sei nem se eu anotei, no grego, adoração, a palavra que é aplicada no original para adoração é inclinação. Reverência. Estão entendendo que a adoração é sobre você reverenciar, sobre inclinação? Dentro da tradição judaica tem muito isso. As pessoas estão numa mesa, geralmente chega uma pessoa, né, um pouco mais em outro âmbito. Lembra quando Jesus estava? Eles inclinam a cabeça sobre o ombro de outro, ou inclinam a cabeça sobre a mesa, é uma tradição. Isso está dizendo que eles estão adorando. Ou seja, quando aqueles 24 anciões eles estão adorando a Deus, a palavra diz que eles estão inclinados, se diminuindo, e dizendo que o Senhor é grande, santo, santo, santo. Então, ou seja, adoração não é você aparecer. Adoração não é você aparecer, adoração é aparecer o sentido daquilo que você entende, está dentro de você, sobre o nosso soberano. Você pode, na verdade, irmão, você sabe como que nós tínhamos que adorar o Senhor? Nós tínhamos que se esconder. Debaixo da cama, debaixo da saia da sua mãe, debaixo do sofá, esconder e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor é santo, eu não sou ninguém, eu sou pequenino, pecador, mas o Senhor é misericordioso, eu sou um lixo. É assim que é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração. Quando nós diminuímos para que o Senhor cresça. Santo, santo, santo. E o culto está ligado à adoração ao Senhor. O culto é algo que de Deus que requer de nós, à medida que observamos por meio da Escritura, chamada a cultuarmos a Deus. Quando nós concluímos que o culto é algo agrada a Deus e do interesse de Deus, logo nós vemos, entendemos e aceitamos que não é da nossa maneira.
Essa aqui é a dificuldade hoje da igreja contemporânea. Entender que nós podemos ser quem nós somos. Ter inteligência, eloquência, qualquer arte que seja ela. O culto não é sobre o que nós queremos, ou o que nós achamos, ou o que nós entendemos que pode ser. Logo nós entendemos que o culto instituído por Deus desde o começo, e irmãos, por isso que eu falei que a Bíblia é doxológica, porque do começo, de Gênesis a Apocalipse, você vê a criação tendo que adorar o Criador. Você vê o Criador soberano e a criação sendo alcançada pela misericórdia do Criador. Você lembra quando Moisés chegou lá no rei lá? Falou assim, ó, deixe que nós vamos para o deserto. Para quê? Lá a palavra fala sacrificar, mas a palavra do original para sacrificar é a mesma coisa que cultuar, adorar. Ou seja, deixe que nós vamos para o deserto para cultuar o nosso Deus. Para que Deus estava libertando aquele povo do cativo? Do Egito? Você acha que Deus estava preocupado, irmãos, que eles estavam sofrendo? Deus estava tão preocupado que deixou eles morrer lá no deserto, né? Tanto que Deus estava preocupado. Se Deus estivesse preocupado, a murmuração daquele povo não tinha mudado quem Deus, não fazia diferença. Você está entendendo? Quem tira alguém daquele lugar por interesse, irmãos, não importa o que ele faça. Quando Deus libertou aquele povo cativo do Egito, é porque Deus não queria ver um povo ser escravizado por outro Senhor, por outro Deus, e não queria que aquele povo ficasse cultuando a outra divindade. Ou seja, povo meu, promessa, desde lá de trás, e para cumprir uma promessa que ele fez lá atrás. Libertar o povo cativo. Para quê? Para adorar o povo e para dar uma terra. Deixa eu te falar, irmão, se ele não tivesse feito aliança lá atrás, ele não tinha libertado o povo. Ele precisava daquela terra que ele tinha prometido por herança. O que ele fez? Ele fez de tudo para libertar o povo, para entregar a terra. Aí você fala assim, mas não entregou. Ele cumpriu o seu propósito. O propósito de Deus era fazer o que o povo não podia. A promessa não está ligada a fazer aquilo que nós podemos fazer e nós não fazemos. Ou seja, ninguém pode falar que Deus não prometeu aos seus antepassados que ele ia dar aquela terra para os seus descendentes. Por mais que só 2 tomou posse. Porque ele cumpriu. Ele fez, vocês não conseguem sair por força própria do cativo do Egito, né? Então o que eu vou fazer? Não importa, se eu tiver que fazer uma vez, primeiro eu vou levantar uma pessoa. Foi lá e levantou Moisés. E Moisés não sabia se expressar. Moisés não tinha eloquência, não tinha oratória. Moisés tinha deficiência no falar. O Senhor falou, fica tranquilo, foi eu que te fiz. Antes de você saber que você ia nascer gaga, eu já sabia, porque foi eu que te fiz. Fica tranquilo, que se você não fosse gaga, onde seu irmão entrava nessa história? Já reparou que até nossos defeitos é para glorificar e edificar o irmão, não? Moisés não fosse gaga, onde Arão entrava nessa história? Não precisa de Arão. O propósito de Deus não é sobre quantidade ou uma questão família. Vamos dizer assim, igual é hoje, né? O pai é pastor, o filho vai ser pastor também. Aí o filho do pastor vai ser pastor, o sobrinho do pastor vai virar pastor. Parece que é monarquia, né? Parece um sistema monárquico, né? Não é assim não. O propósito do Senhor é assim, é um. Mas o problema é que Moisés era gago. Moisés não tinha condição de falar, ele tinha alguma deficiência. A palavra nos mostra isso. Onde o irmão dele entrou. Ensina algo muito interessante. Às vezes aquilo que nós achamos que a nossa deficiência, seja em qualquer área, não seja só física, tem deficiência física, mental, tem vários âmbitos da deficiência, irmãos. Deficiência vem de déficit, ou seja, você não chega no nível que você precisava chegar naquela área. Às vezes você fala assim, nossa, isso aqui vai me deixar depressivo, vai me oprimir. Se você entendesse que essa sua deficiência, esse déficit, é Deus querendo
agir na vida do seu irmão para ele contribuir com você, você mudava o seu pensamento. Entendemos? Por isso que nem todo mundo canta, nem todo mundo toca, nem todo mundo prega, nem todo mundo fala, nem todo mundo anda, nem todo mundo tem dinheiro. Todo mundo é pobre. Estão entendendo? Não é porque tem acepção de pessoas, porque a nossa deficiência completa o nosso próximo. Ou seja, Arão entrou num projeto de Deus magnífico da libertação de um povo pela deficiência do seu irmão. E que Deus fez? Deus fez a parte que o povo não poderia fazer. Ou seja, encarar aquele rei, mostrar aqueles milagres. Aí Deus falou assim, eu prometi, eu vou cumprir. Começou. Até que libertaram, irmãos. Depois que libertou o povo do Egito, a promessa já estava entregue. Porque aquilo ali era o que o povo não poderia fazer. Agora deixa eu te falar, caminhar do Egito até a terra prometida, até Jericó, era responsabilidade do povo, irmãos. O povo poderia fazer, que se não pudesse fazer, Deus tinha mandado ir um monte de ônibus. Falei, não pode andar, vamos levar de ônibus. Não. Ainda o Senhor, com a sua misericórdia, falou, não vamos nem por aqui, nós vamos por aqui, porque nós podemos encontrar os filisteus, outras pessoas, e vocês vão começar, já vão ficar com medo, vão achar, não, nós vamos por aqui. Eu vou aplicar alguma coisa na sua vida hoje, por mais que eu não goste de pegar o Velho Testamento, por mais que vai findar em Cristo, eu não gosto de ficar fazendo essas coisas, mas eu vou aplicar para a minha vida e para a sua vida aqui agora, neste momento. Não tem nada a ver, não tem no esboço, não tem nada aqui, irmãos. É que entrou no assunto aqui. A minha promessa e a sua, que é o céu, minha promessa e a sua, que é a vida vindoura, a parte de Jesus, a parte de Deus, findou na cruz. Nós não poderíamos fazer era pagar um preço de cruz. Agora essa caminhada, a libertação das trevas para a luz, até o dia do banquete, é responsabilidade minha e sua. Escolha minha e sua. Entramos para a terra prometida ou morremos no deserto? Nós e a nossa descendência. Escolha minha e sua. O Senhor não tem responsabilidade e não vai fazer. Não vai te levar para o colo, para o céu. Não vai mandar um Uber para te levar para o céu. Não vai mandar um mototáxi para te levar para o céu. O que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Entregou o seu Filho. E a palavra diz que não foi só isso. Ele se alegrou em moer Jesus na cruz por mim e por você. A partir do momento que eu e você, cada um em uma data diferente, fomos alcançados por essa graça, fomos libertos das trevas para a maravilhosa luz, a partir daquele momento a responsabilidade, irmãos, de chegar lá na terra prometida é sua e não é de Deus. Está entendendo que se você não fazer nada, Deus não precisa de você lá no céu? Hã? Está entendendo, irmãos? Que você, quando você conhece quem você é e quem Deus é, você entende o que você precisa fazer. Você pode ficar lá na sua casa, não precisa roubar ninguém, matar ninguém, não precisa se prostituir, pode dar uma cesta básica todo mês, pode compartilhar um monte de folder, você está indo para o inferno. Só tem uma coisa que tira eu e você do inferno, é outro caminho. Porque o inferno é um caminho, aquele largo. Estamos todos nós, desde Adão, filhos da ira, caminhando para o inferno. O que nos tira do inferno? Ser bom? Não. A cesta básica? Não. Ir na igreja todo dia? Não. O que nos tira do inferno? Encontrar Cristo. Sair do caminho do inferno e entrar no caminho de Cristo, porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, metanoia, mudança de direção. Se você se enterrar num buraco, irmãos, você vai acordar no inferno. Sem ter
contato com ninguém, sem se contaminar com comidas, sem se contaminar com pornografia, com drogas, com qualquer coisa. O inferno está cheio de pessoas boas. E o céu vai estar cheio de pessoas ruins que foram alcançados pela misericórdia de Deus, mas reconheceram Cristo. Ser bom não mexe com o seu caráter pecaminoso, descendente de Adão. Não é a bondade que muda o que Adão fez. Sabe por quê? Porque Adão era bom. Eva também era. Você acha que o povo de Sodoma e Gomorra era ruim? Não, era promíscuo, mas não era ruim. Você acha que o povo que vivia em redor de Noé era ruim? Não, era amoroso. A palavra fala que eles casavam e davam-se em casamento. Como que alguém casa e dando em casamento se é ruim? Como você vai entregar sua filha para outro, vai recepcionar o noivo, vai fazer festa? A palavra diz que enquanto Noé e sua família cumpriam um propósito, eles viviam a vida como se nada estivesse acontecendo, casando e dando-se em casamento. Ou seja, eram pessoas boas. Qual que é a diferença de Noé? Qual que é a diferença de Ló? A palavra diz que eles eram justos. Os justos aqui no original não está ligado em você pagar sua conta ou não, tá? Em coisas morais. Está ligado? Lógico que, consequentemente, a parte ética e moral é atingida, mas o princípio, a palavra está querendo dizer, ela é aplicada da forma que foi pessoas que não se corromperam. E o não se corromper não está ligado a não só praticar. Eles não aceitaram, se incomodaram. Se a Noé e Ló ficasse lá em Sodoma e Gomorra e não praticasse das promiscuidades daquele povo, mas também não se levantasse e não se constrangesse, eles não eram justos aos olhos de Deus. O justo é que eles não se corromperam, eles viviam amargamente naquele lugar, vendo o que as pessoas estavam fazendo. Aquilo fez com que eles fossem justos aos olhos de Deus. Ou seja, nós podemos ser um crente bonzinho, mas as coisas que faz com Jesus Cristo não nos incomodam. Nós não somos justos aos olhos de Deus. Missão. Não vamos falar nada não vamos mexer não, né? Deixa. Falar de você não fala mesmo não. Jesus nos ensinou, se alguém bater na sua face, vira outra. Falar para você andar 1 milha, anda 2. Se pedir a capa, dá a túnica. Entre você e a pessoa. Agora, a hora que falar, a hora que ferir, a hora que deturpar, a hora que denegrir a imagem do nosso Deus, o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, aí nós não podemos mais ficar quietos, irmãos, é outra história. Porque senão nós não vamos ser justos aos olhos de Deus. Nós vamos ser corrompidos. Por quê? Porque nós somos coniventes, cúmplices. Vocês estão entendendo? Irmãos, não vou nem entrar nas leituras bíblicas aqui, vamos deixar para a próxima, né? Só essa introdução bem rápida. Aí, que hora já? 9h10? Tá bom, né? Depois vocês não querem voltar na outra, eu vou enganar vocês hoje. Nossa, esse pastor dá um estudo tão rapidinho, né? Você vai ver depois na próxima. O povo já está mandando foto aí, irmão, que eu mando levantar, depois fico mais 2 horas ainda falando. Era 10 horas que vão escrever um cartaz, já é 10 horas, tem que encerrar. Dia que não puder mais cultuar, você mandar um zap para mim e falar, senhor, nossa, o pastor, eu queria tanto cultuar, eu vou lembrar vocês, tá? Só que você não aproveitou aquele dia, vocês queriam ir embora para assistir o jogo. Depois nós vamos entrar, irmãos, ainda dentro do fundamento, nós vamos ver leituras da Antiga Aliança e da Nova Aliança, direcionada e relacionada aos princípios do culto. O propósito que o Senhor tinha, a libertação do seu povo, o relacionamento do seu povo para o adorar. A morte de Jesus Cristo, né? A composição e a construção da igreja. Para quê? Para o povo adorar. Nós vamos entrar tudo dentro desses fundamentos com referências bíblicas, mas hoje eu tive que dar uma estruturada em algumas coisas e não deu tempo. Então, para nós absorvermos gostoso mesmo, nós vamos deixar para a próxima. Alguém quer falar? Achei aqui, irmão, proskinel. Eu estava querendo falar, mas estava com medo de falar errado. Proskinel é a palavra grega para adoração. Ela é encontrada em várias passagens, que é inclinação, reverência, se curvar e se rebaixar. Quando nós adoramos a Deus, tem que ser num sentido de se rebaixar. O que é se rebaixar? O
O que João fez? Diminuiu para que o quê? O Senhor cresça. Proskinel, palavra grega, né? Mas a nossa palavra é adoração, né? Aquela passagem que eu falei de Apocalipse, fala que os 24 anos são proskinel. Em João 4, que fala da mulher samaritana, espírito em verdade, que eu busco verdadeiros adoradores, adoração proskinel, ou seja, reverência, se curvar. Outra coisa, depois nós vamos falar sobre a palavra procura, que ele fala, eu procuro verdadeiros adoradores. Essa procura no original grego aqui é requer. Ou seja, ele exige, ele requer a verdadeira adoração. Espírito em verdade. Mas coloque de pé. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Quem quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, irmão? Nós vamos liberar aqui para falar. Quem tem alguma dúvida? Alguém tem uma dúvida? Não quer falar? Então, se não quer, se coloca de pé. Estão com medo de falar, depois eu ficar mais 1 hora. Eu já sei, irmãos. Vocês estão cheios de perguntas para fazer, mas vocês ficam assim. E se eu perguntar e depois ele já começa e fica mais 1 hora falando? Vocês preferem ir embora com dúvida do que com medo de ficar mais um pouco. Não, eu não vou nem aceitar. Não vai nem para mim, nem para o pastor Champagne. Não manda pergunta no zap, não. Ou fala agora ou cala-se para sempre. Ou o casamento. Irmãos, eu conheço a cara, irmão. Sabe quando você fala assim, tá doido para perguntar, mas se eu perguntar ele vai entrar? Eu já conheço. Daqui a pouco dá 11 horas ele está aqui ainda, o cara quer assistir o Flamengo, a mulher quer colocar as crianças para dormir. Então, amém, irmãos? Ficou bem inteligível? Vocês conseguiram entender? Irmãos, eu sou meio acelerado para falar, meio doido, às vezes vocês não conseguem entender, mas conseguiram? Conseguiram? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela sua infinita misericórdia. Nós queremos aplicar a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, Pai. Nos rebaixar, que nós diminuamos para que Tu cresça. Que cumpramos somente o propósito que foi nos designado a fazer. Sermos os Seus mensageiros, portadores, santuários do Espírito Santo. Obrigado, Pai. Sal, luz. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Leve cada um aqui debaixo da sua proteção, nos dê um resto de semana abençoado. Sábado nós estaremos aqui às 20 horas, adorando ao Senhor, orando, entoando salmos, Pai. Porque nós não queremos perder as oportunidades de Te adorar, de estar na Tua presença, em um intuito corporativo, porque nós sabemos que também no nosso individual nós temos nos relacionado com o Senhor a todo o tempo. Fica conosco e nos livra de todo mal. Amém. Amém, irmãos, estamos encerrados. Vão na paz, em nome de Jesus.